Salve, salve galera do AD, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática, vim dar continuidade sobre o assunto de geometria analítica. Antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, toda semana tem aula nova para vocês e segue a gente no Instagram, não esquece, viu? Segundo assunto sobre geometria analítica. Primeiro assunto a gente viu distância entre dois pontos. Agora a gente vai ver a coordenada do ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano. Então, por exemplo, eu tenho o mesmo ponto cartesiano, tenho o YA sendo ligado pelo XA, o YB sendo ligado pelo XB e um XM ligando um YM. No vídeo anterior, a gente viu que a distância entre dois pontos é quando acontece isso daqui, ó, é do ponto A até o ponto B, a distância desses dois pontos. Agora, eu quero saber qual que é o ponto médio, o ponto que fica no meio entre esses dois pontos principais. Então, esse M eu chamo de ponto médio, que é o que a gente quer descobrir. O ponto médio pode ser um M maiúsculo ou um M minúsculo, geralmente é a letra M, tá? Para achar esse ponto médio, eu preciso aplicar esta fórmula aqui, tá? Como que é? Ah, professor, aqui tá duas fórmulas. É a mesma fórmula, só que como são duas coordenadas, x e y, eu preciso fazer uma para o x e outra para o y. E aí o resultado das duas eu junto numa coordenada, tá? Então aqui o que acontece? Tu vai ter xa mais xb, xa mais xb, dividido por 2, tu acha o ponto médio do x, e depois YA mais YB dividido por 2, e tu acha o ponto médio do y, tá? Trouxe um exemplo, coloquei dois pontos aleatórios e quero descobrir o ponto médio deles. Então, primeiro eu vou pegar referente a x, tá? Vou descobrir o ponto médio de x, vou chamar de xm, tá? Então, pela fórmula, xa mais xb dividido por 2. O xa, que é o primeiro x, é 10, mais o xb, que é o segundo aqui, que é 4, dividido por 2. No y eu faço a mesma coisa, ym. No y, mesma fórmula que o x. Vai ficar menos 4 mais menos 6, dividido por 2. Tá? Resolvo. 10 mais 4, 14. Dividido por 2, 7. Aqui, sinal de mais na frente do parênteses não influencia em nada. Fica menos 4 com menos 6, menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Quer dizer que o ponto médio, o ponto M, é 7 e menos 5. Fechou. Só isso, tá? Um outro exemplo que também pode acontecer, que é o exemplo 2. Determine as coordenadas do ponto B. Eu não tenho a coordenada do ponto B. Eu tenho a coordenada do ponto A, só que eu não tenho a do B. Então, determine as coordenadas do ponto A, do ponto B, sabendo que o ponto médio, o M menos 1 menos 1 é o ponto médio de A e B, com A, com essas coordenadas. Então, aqui eu te dei uma coordenada, que é o ponto A, te dei o ponto médio, só que eu não sei a coordenada do ponto B. Então, o que acontece? Para eu conseguir descobrir, eu utilizo a mesma fórmula, que nem eu apliquei lá, xm igual a xa mais x mais b dividido por 2. Só que o xm, tu tem agora, ó, é o menos 1. O que tu não tem é o xb, que é a coordenada que a gente precisa descobrir no final do problema. Então, aqui eu pego menos 1 igual ao xa, que é menos 1 também, mais o xb, que eu não sei, dividido por 2. Aí aqui o 2 passa para cá, o 2 sai daqui dividindo, passa para cá multiplicando, fica menos 2. Né? O menos 2 passa para lá, como positivo, fica mais 2 com menos 1. O xb, quando ele passa para cá, ele troca sinal, fica negativo. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá? Eu não vou ficar resolvendo por partes a equação de primeiro grau. Quem não lembra dessa jogadinha de troca de sinal, dá uma olhadinha nas aulas de equações que já tem gravado, né? Lembra que quando troca de lugar, troca o sinal. O que não troca o sinal é quando tu troca de operação. Por exemplo, quando 2 vir para cá
multiplicando, ele não troca o sinal, ele troca a operação, tá? Quando trocar a operação, a gente não troca o sinal, certo? Então aqui eu achei menos 1. No YM, para descobrir o tamanho do Y, faço a mesma coisa, aplico a mesma fórmula. O YM eu tenho que é menos 1, o YA eu também tenho que é 1 positivo, mais YB, dividido por 2. Mesma coisa, o 2 passa para cá, multiplicando, fica menos 1 vezes 2, que dá menos 2, passa para o outro lado, o YB passa para esse lado, e o resultado final vai ficar menos 3. Também é uma equaçãozinha de primeiro grau com uma fração, certo? Resultado, como eu quero saber o ponto B, o resultado vai ser B, e a coordenada vai ser primeiro o x, menos 1, e depois o y, menos 3, porque é a ordem de uma coordenada, certo? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, abraços e valeu!